tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o tema escolhido é um novo filme, Corra que a Polícia Vem Aí. Ele é um filme que se passa muitos anos depois daquele classicão com Leslie Nielsen. A nota na IMDb é uma nota muito boa, 6.7 de 10. O filme é dirigido por Akiva Schaffer, ele é mais conhecido por Uma Aventura Lego. Então vamos falar desse filme aí, que mostra a história de Frank Drebin Jr., que ele aparece vestido como uma criancinha num assalto a banco, detém todos os bandidos daquelas formas bem toscas, que nem o pai dele, né? Que era o eterno e icônico Leslie Nielsen. E depois que ele consegue deter, acontece um misterioso assassinato, né? O vulgo suicídio, do tal Simon Davenport, que ele trabalha com um magnata lá, e a gente vê que ele acaba sendo morto. E aí depois que acaba sendo morto, a gente vê que ele parece uma mulher bela, misteriosa, a tal da Beth Davenport, que ela era irmã da provável vítima. E aí ela fala que o irmão dela jamais se suicidaria e que ele falou que ele ia revelar um segredo que aconteceu e ele precisava falar urgentemente com ela num dia, e aí ele acabou sendo morto, e ela fala que ele jamais se suicidaria e tudo mais. E aí ele vai até um bar, onde que foi o último lugar que ele apareceu, que o bar na verdade, o dono é o Richard Kane, que é um magnata da tecnologia, que ele está conversando com ele, e depois aparece a Beth, que ele até fala que o nome dela é Spaghetti, que ele acabou de inventar. E eles ficam lá conversando, enquanto ela vai cantando lá, gritando, distraindo o Richard Kane. O Frank vai invadindo de uma forma bizarra, batendo em todo mundo. Aquelas cenas bem cômicas dos anos 90, ele fazendo fila, batendo em todo mundo. E o mais engraçado é que antes de ele entrar, ele vai andando agachado, com medo de fazer barulho, e acaba caindo da escada, pra você ver o nível que o cara é. Só que ele é aquele verdadeiro imbatível, né? Tanto que tentam bater nele, todo mundo apanha. E aí, para ajudar, ele consegue informação e por isso ele acabou sendo morto. E aí, o dia que ele vai atrás desse jornalista ou repórter, ele acaba encontrando um lugar aberto e olha como o cara é idiota. Tem uma faca, ele pega a faca, fala, tá escrito me pegue, ele pega a faca. E depois tem lá escrito, fale que você esteve aqui e foi você que fez isso. Ele vai lá e grava. E aí adivinha? Aparecem os policiais, achou que foi ele. E aí para ele se justificar que não é o assassino, porque ele é tonto pra caramba, une as forças com a Beth Davenport e outros agentes e vão atrás do Sir Gustafsson. Quem é o Sir Gustafsson? É o braço direito do Richard Kane, que foi ele quem roubou aquele aparelho do banco. E aí enganam ele, fala que o Richard Kane foi preso, ele acaba confessando que aquele aparelho na verdade foi criado pelo irmão da Beth, porque que o plano dele é fazer o quê, pessoal? Olha que plano mais idiota, ele quer fazer tipo como se fosse o fim do mundo, só que o projeto do irmão dela, de vez ele deixar as pessoas loucas, ele deixa elas calmas. E o plano do Richard, na verdade, é fazer um caos. E com isso ele ia ficar no banco, ele ia contratar um youtuber famoso lá de podcast, essas coisas, e ia ficar entretendo ele. Esse é o plano idiota dele. E aí, quando que o Franklin finalmente consegue descobrir o plano, ele sabe que as bolas de Natal, que já que o Gustafsson confessou, é que as bolas do ano novo, quando que elas fossem abrir, ia estar essa tecnologia e ia fazer todo mundo ficar louco. E com isso, ele consegue entrar dentro da bola, só que daquele jeito atrapalhado dele, ele acaba perdendo as calças e fica peladão, mas consegue pegar o dispositivo. Só que como ele é muito tonto, e ele também vê que a Beth ia tentar matar o Richard, ele acaba entregando pro vilão, e o vilão sai correndo com um monte de moto e um monte de capanga. Só que a gente vê aquela cena cômica dos anos 90 dos caras tentando tudo ligar a moto, não sabem nem andar na moto, e mesmo assim o Richard consegue ir embora, até que vem uma parte muito importante, que quando começa a briga entre todo mundo, a gente vê que o Frank fala para pedir um sinal se o pai dele estiver lá para ajudar, e o pai dele aparece com uma coruja, leva ele para cima, ele consegue encurralar o vilão,
E aí o vilão decide ir na porrada com ele. Só que como ele nunca lutou com ninguém, ele acaba tomando um soco na barriga e começa a reclamar. Até que ele faz uma tecnologia estilo Homem de Ferro. E aí ele fala, não, vou sair voando porque acabou já pra mim. Que ele ia fugir. E aí quando ele vai sair voando, ele vai, bate no negócio naquelas luzes do poste. E aí aproveita o Frank, algema ele e consegue detê-lo. E aí ele consegue pegar um dispositivo, fazer com que todas as pessoas fiquem calmas. E por último, ele consegue ser readmitido, só que está com como se fosse que ele estivesse em umas férias com a bela Beth. E aí tem a cena mais engraçada do filme é que ele e ela ficam falando, nossa, o que está acontecendo? Por que as pessoas ficaram congeladas nos créditos, isso aí? Que aí chega a ser bem engraçado que ele parece a reação verdadeira deles, como se eles nem imaginassem que eles fossem atores de um filme. E termina dessa forma. Então vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, o filme lembra muitos filmes dos anos 90, aquelas comédias igual do Leslie Nielsen, né, o icônico Frank Drebin, só que não o Júnior, que o Júnior é o Liam Neeson, que fez o novo ator, já que o Leslie Nielsen acabou falecendo uns anos atrás, né, fez vários filmes de comédia. Só que o problema do filme é que ele perde para a originalidade dos anos 90, né, pessoal? Onde que a gente via que as coisas não eram tão forçadas e eram feitas de forma mais natural. Mas no geral, eu achei que o filme foi uma grande homenagem, principalmente que eles não decidiram nem lacrar nem nada, fizeram aquela comédia escrachada mesmo, com um monte de coisa engraçada, principalmente a parte que ele vai testar o carro elétrico e aparece até o Hannibal fugindo da prisão, que na minha opinião foi uma das partes mais engraçadas do filme, que você vê o Hannibal lá com aquela máscara dele lá, fugindo, e ele nem percebendo que foi ele que fez essas coisas. Outra cena muito engraçada é a cena que ele vai mostrar o dia a dia e tem aquela dor de barriga, que ele come uns burritos loucos lá e fica com dor de barriga, vai lá, tira para ele poder ir no banheiro primeiro que as outras pessoas. Aí você vê que ele é louco de pedra, mas no geral o filme, na minha opinião, consegue se sair bem. Então nota 6.7, eu dou uma nota 7. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado. Novos inscritos sejam bem-vindos, inscritos recorrentes continuem firme rumo aos 400 inscritos. E aí, pessoal, se você gostou, curte, se inscreva no meu canal. Muito obrigado e até a próxima.